Olá pessoal, eu sou o BTS Fangirl e sejam bem-vindos aqui ao canal. Este vai ser mais um daqueles vídeos em que não me vão ver, vão estar apenas a ouvir a minha voz, porque vou estar então a ler o capítulo 3 de Pure Wolf, a minha fanfic Jikook no Wattpad. Se tiverem curiosidade para ler o restante, têm lá uma espreita dela. Também têm lá disponível outras fanfics, como a que eu tenho atualmente em andamento, que é a Incubo, também Jikook, e que eu vos convido a darem uma oportunidade, porque acho que não se vão arrepender. E então, bora lá começar esta leitura. Capítulo 3. Busan, Coreia do Sul, atualidade. Tal como previsto, quase não havia movimento na biblioteca naquele dia, mesmo nos andares superiores. Assim, os betas estavam na galhofa ao telefone e Jimin encontrava-se a abrir o livro que tinha escolhido para ler. Foi surpreendido pelo conteúdo, que incluía tanta informação banal conhecida por todos desde pequenos, como alguma informação curiosa sobre assuntos já esquecidos pela maioria. Basicamente, explicava um pouco as regras da sociedade em que viviam e o que a tinha originado. No início do mundo, as criaturas que habitavam a Terra eram animais, a humanidade e, claro, os puros. Os animais eram seres irracionais e que ainda habitavam o planeta atualmente, existindo entre eles as mais variadas espécies imagináveis. A humanidade habitava a maior parte do planeta e eram seres inteligentes, dotados da capacidade da fala e com um pensamento mais evoluído que os animais. Depois havia os puros, criaturas que viviam escondidas como humanos, mas com essências de animais, podendo transformar-se integralmente num e com um intelecto e físico muito mais avançado. Por exemplo, se um puro tivesse a essência de uma cobra, poderia transformar-se numa, embora com proporções maiores do que o animal original, quando quisesse. Cada puro, no entanto, era obrigado a transformar-se uma vez por mês na lua cheia, podendo até dizer-se que seriam escravos da mesma. Os puros eram criaturas imortais que, quando procriavam entre si, davam a origem a seres puros. Com o decorrer do tempo, no entanto, os puros começaram a procriar com os humanos, formando assim os híbridos e acabando por levar a humanidade a desaparecer. Depois, aconteceu uma catástrofe, sobre a qual não havia informações concretas, que levou os puros à quase extinção, não existindo praticamente nenhuns atualmente. Eram extremamente raros e todos os encaravam como seres muito perigosos e poderosos. Tão raros que nenhum era avistado há anos. Os híbridos, inicialmente, possuíam a maioria das características dos puros, excepto a imortalidade. Podiam transformar-se completamente em animais, eram escravos da lua e regiam-se pelas necessidades e hierarquias sobre as quais os puros viviam originalmente. No entanto, com o tempo, o sangue puro foi perdendo a sua potência e na atualidade já ninguém conseguia transformar-se na totalidade, havendo quem conseguisse ganhar pelo, quem conseguisse fazer crescer uma cauda e até quem ganhasse umas orelhinhas felpudas e fofas. As hierarquias e necessidades é que se mantinham inalteradas. As criaturas superiores no topo da hierarquia eram os alfas. Os seus físicos eram naturalmente maiores e mais definidos, eram mais poderosos e geralmente tinham personalidades dominantes. Ocupavam os cargos de maior destaque e importância na sociedade, desde políticos a polícias e diretores de empresas. O cheiro deles geralmente era bastante forte, de forma a que atraíssem os seus parceiros. A maioria dos alfas era do sexo masculino, havendo raramente mulheres nessa posição. Os betas eram considerados criaturas adaptáveis, podiam possuir físicos de alfa e personalidades de ômega ou vice-versa. Podiam encontrar-se no intermédio, sendo uma mistura variada das características dos dois. O seu cheiro geralmente era neutro e suave. Ocupavam as posições mais diversas na sociedade, podendo serem vistos a trabalhar como médicos ou simples vendedores de gelados. A imaginação era um limite para eles. No entanto, a nível romântico, a coisa era mais complicada, uma vez que geralmente não eram par, nem para alfas, nem para ômegas, por conta da questão da infertilidade. Os ômegas eram as criaturas mais frágeis e menos dominantes na hierarquia. Geralmente eram pequenos e de físico frágil, ocupando posições mais neutras, como empregados de café ou vendedores numa livraria. Libertavam um cheiro doce e a maioria era do sexo feminino. Tudo neles era feito para serem protegidos por um alfa. A sua função principal, inicialmente, era ter filhos e, por isso, apesar de serem um nível mais baixo hierarquicamente, eram muito valorizados pela população. Tanto os alfas como os ômegas passavam por um período a que chamavam cio. Embora fosse bastante diferente para ambos, que surgia quando faziam 20 anos. No cio dos alfas, que ocorria de 6 em 6 meses e durava uma semana, geralmente eles ficavam descontrolados, enfurecidos e só se satisfaziam sexualmente o tempo todo.
O seu cio não tinha propriamente finalidades de procriação, sendo mais uma ferramenta de atração, uma vez que os ômegas não lhes conseguiam resistir nessas alturas. Já os ômegas tinham o cio de 3 em 3 meses, durando uma semana, mas sendo mais ativo durante os 3 dias do meio, ficando nessa altura completamente fora do seu controle. O cio dos ômegas visava a procriação, principalmente, uma vez que era o período fértil deles e a única altura em que podiam engravidar. No entanto, era um processo doloroso, apenas aplacado com a presença de um alfa, e apenas eliminado com a existência de um companheiro para a vida. Os ômegas tinham geralmente que ficar em casa nessas alturas para evitar problemas na sociedade. Os betas, por razões óbvias, não passavam por este processo. O livro referia ainda à existência dos companheiros para a vida, os companheiros marcados. Não era algo comum com os híbridos, uma vez que isso remontava aos puros. Esses realmente tinham sempre alguém destinado. Mas por vezes ocorriam de existirem seres e almas que eram destinadas a estarem juntas. Nesse caso, eles estavam marcados, embora não fisicamente no início. Quando se beijavam pela primeira vez, ocorria o desbloqueio da marca, surgindo como uma tatuagem nos corpos dos dois. Era uma ligação extremamente forte, mas podia ser recusada pelos marcados, embora isso fosse raro. Caso recusassem, a marca desapareceria no decorrer de um mês. Caso decidissem ser companheiros para a vida, marcados, a marca tornar-se-ia mais escura e ficaria com eles até à sua morte. Não havia nenhuma referência ao procedimento para a marca se tornar definitiva, o que era curioso. Depois de ler toda aquela informação, Jimin sentiu-se deprimido. A sua existência era simplesmente demasiado distinta de tudo o resto e por isso não era encarado com bons olhos pela sociedade. A sua diferença era demasiado grande. Ele era um ômega, apesar de ser um homem, o que era incomum, mas não era isso que o tornava uma aberração. Apesar do seu cheiro ômega, não possuía o físico de um. Tinha uma carinha fofa e era baixinho, isso era certo. Mas o seu corpo era definido e forte como o corpo de qualquer alfa, até mais do que alguns alfas. Poderia ser confundido facilmente com um beta, não fosse pelo cheiro e personalidade frágil. E depois havia a questão dos cios. Jimin nunca tinha tido um cio. Isso significaria que ele era infértil? Não que isso importasse de qualquer forma, uma vez que para além disso tudo, era sempre atraído por homens. Pois, Jimin era homossexual e as únicas pessoas que sabiam disso eram os betas dos andares superiores. E isto apenas porque eles também eram. Ele sabia que eles ficavam juntos de vez em quando, embora Jimin fingisse que não sabia de nada. Para piorar, Jimin não conseguia de todo transformar-se no seu animal. Ele sabia que no fundo de si tinha uma essência de lobo, afinal os seus pais eram híbridos de lobos, mas não conseguia aceder-lhe. Não sentia o impulso da lua, apesar de apreciar a sua beleza. Nunca se tinha transformado e era encarado por todos como sendo humano, ou seja, menos inteligente, menos especial, uma aberração. Ei, Terra chama Jimin! A voz animada de Ozoko estava muito próxima dele. Assustando-se, deu um salto na cadeira e levou a mão ao peito, onde o coração batia desenfreadamente. Estavas no mundo da lua? Perguntou Taeyang, inclinado sobre a secretária. Haha, que piadinha mais sem graça! Jimin revirou os olhos, sentindo-se quase ofendido. Não fosse pelo facto de conhecer a inocência extrema do beta. Não havia um pingo de maldade no seu corpo. Estávamos a conversar e não quisemos deixar-te de fora, por isso decidimos vir ter contigo, começou a explicar o mais velho, fazendo uma festa carinhosa na cabeça do ômega. Os ômegas adoravam carinho e elogios. Infelizmente, Jimin não tivera muito de nenhum dos dois, então o carinho do beta deixava-o feliz. O que estavas a ler? Espreitou para o livro aberto em cima da mesa, arregalando os olhos de admiração. Estás a ler sobre marcas? Uau, isso é muito raro, exclamou Taeyang animado com o assunto. Acho tão romântico que dois seres, o género, quando nascem, não importa como ficam juntos. Os outros dois olharam-no, tentando decifrar o estranho código em que ele falava. Ele não era burro, o seu cérebro é que pensava muito mais depressa do que aquilo que a língua falava. Querias dizer que achas romântico que dois seres, independentemente do género, estejam prometidos a ficar juntos desde o nascimento? O Ozok era o tradutor humano do amigo. Se não fosse isso, ninguém o perceberia. Sim! O beta mais novo deu aquele seu sorriso amoroso, fazendo os outros dois sorrir também. Estava apenas curioso. Não acredito muito nisto em termos românticos. É apenas mais uma imposição. Não sentem amor, é apenas a marca que os une. Jimin percebeu o quanto as suas palavras eram duras e amargas, mas não podia evitar. Os seus amigos conheciam-no e sabiam o que ele pensava sobre o amor. Era tudo apenas uma história e só existiam nos livros. Por que estavas curioso, então? Ozok nunca ia perceber completamente aquela amargura do amigo, mas sabia que não valia a pena falar no assunto.
Queria saber o que tornava a marca permanente, mas não falam nisso aqui no livro, esclareceu, encolhendo os ombros como se realmente não tivesse importância. Por acaso também não faço ideia, informou Taeyang despreocupado. Também nunca vi. Nenhum de nós viu, é raro. Talvez mais raro do que os puros, não acham? Riu-se aos ocos picaçando os outros dois. Nesse aspecto, os três tinham algo em comum. Achavam que os puros já não existiam, faziam parte dos seus antepassados e da história da sociedade, mais nada. Isso, e quando os três eram mais novos, todos tinham medo que algum dia aparecesse um puro. Afinal, estes tinham muito má fama e eram usados para assustar as criancinhas quando não queriam comer ou fazer os trabalhos de casa. Quando esse dia de trabalho, que teria sido muito aborrecido se os três não fossem tão amigos e passassem o tempo todo a conversar, terminou, Jimin agarrou no casaco e luvas, deixando o seu posto de trabalho para a sua substituta. A ômega de cabelos louros era bastante trabalhadora e deixava sempre tudo arrumadinho, o que agradava muito o Jimin. O mesmo não se podia dizer dos dois rapazes desordeiros que iam para os andares de cima. Até amanhã! Despediu-se acenando enquanto se afastava dos outros dois. Eles iam sempre os dois juntos para casa, o que fazia Jimin ter alguma inveja da sua amizade tão forte. Ele nunca tinha tido ninguém assim. Aliás, ele nunca tivera amigos de nenhum tipo. As pessoas preferiam evitá-lo, como se a burrice dele fosse contagiosa. Nesse dia, antes de ir para casa, tinha de ir às compras, pelo que passou por um pequeno supermercado. Precisava de abastecer a despensa, que estava praticamente vazia. Precisava de comprar legumes e carne. Ele adorava carne. O arroz também não podia faltar. Depois de pagar tudo na caixa, levou os sacos de plástico nas mãos, não sentindo grandes dificuldades com o peso. Jimin era musculado e aguentava bem com coisas pesadas, apesar de ser ômega. Isso valia-lhe mais uns quantos olhares de um frio desprezo. Uma vez que não ganhava muito e vivia sozinho, tudo o que conseguia pagar era um apartamento minúsculo que ficava um pouco afastado do resto das residências. Os outros apartamentos estavam vazios porque ninguém os queria. Eram realmente muito baratos, mas as condições não eram as melhores. Jimin, no entanto, ficara feliz por ter encontrado aquele cantinho. Não era muito, mas era o seu cantinho e adorava a privacidade. Convenceram o dono a vender-lhe por uma bagatela e pagava as prestações mensalmente, faltando pouco para terminar. Além disso, poupava o mais que podia para ir reparando, mobilando e decorando tudo. Sorriu ao recordar que, quando fora para lá, tinha dormido no chão durante quase 2 meses. Ao chegar à porta, pousou os sacos no chão e procurou as chaves no bolso das calças. Ouviu um ramo estalar atrás de si e voltou-se rapidamente, assustado, tentando ver o que era. Mas só viu árvores e escuridão. Nada de mais. Devia ter sido apenas o vento, era isso. Ignorou o cheiro que lhe invadiu as narinas naquele momento. Era como se houvesse uma árvore carregada de citrinos por perto. Ignorou o instinto de ir ver o que era, encontrou as chaves e abriu a porta. Levou os sacos para dentro, fechou e trancou a porta atrás de si, apenas por segurança. Não queria correr riscos desnecessários. E pronto, terminamos o capítulo 3. Espero que estejam a gostar de acompanhar esta leitura. Se tiverem recomendações de fanfics para eu ler e talvez fazer até reações aqui no canal, também podem dar essas sugestões e digam-me do que é que estão a achar, se preferem que eu vá intercalando com a leitura de outras fanfics ou se preferem que eu termine esta antes de avançar para outra. Ficamos-nos por aqui, vemo-nos ou ouvimos-nos no próximo vídeo. Sarangue!